Hoje nós vamos falar sobre as pontuações no prontuário. São aquelas pontuações lá que geram suspensão do direito de dirigir, quando é que tem a cassação da CNH, quando é que tem a suspensão da CNH, quantos pontos podem ser acumulados, são 7 pontos, são 20, são 30, são 40, como é que ficou isso aí? Olha só, antes da gente entrar no valor exato da pontuação que gera a suspensão, é importante a gente entender o que é infração, o que é penalidade e o que é medida administrativa. A infração é o erro, né? É desobedecer a regra que já é prevista ali na legislação. A penalidade, ela pode ser uma multa, pode ser a suspensão do direito de dirigir, entre outras mais. E a medida administrativa é para resolver o problema. Então, por exemplo, um veículo estaciona num local proibido. Então a gente vai ter ali, a infração, que é estacionar no local proibido. A gente vai ter a penalidade, que vai ser uma multa, e a gente vai ter a medida administrativa, que vai ser o recolhimento do veículo, porque ele não vai poder continuar ali estacionado no local proibido. Nós temos algumas infrações, que são a infração leve, média, grave e gravíssima. A infração leve são 3 pontos, a infração média 4 pontos, a infração grave 5 pontos e a infração gravíssima 7 pontos no prontuário do condutor. Então, o que aconteceu aí? Olha só, a gente tem 2 tipos de processos, que é o processo administrativo de pontuação, que gera a suspensão do direito de dirigir, e o processo administrativo por infração, que também gera suspensão do direito de dirigir. Vou explicar melhor. A gente tem a situação do condutor atingir um limite de pontos e gerar a suspensão do direito de dirigir, só que nós temos também algumas infrações que já são previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que se você cometer essa infração, só por essa infração você já tem a suspensão do direito de dirigir. Então, mesmo que você tenha ali só 7 pontos no seu prontuário, ele já gera a suspensão do direito de dirigir. Quais infrações são essas? São algumas lá elencadas na legislação. Mas como exemplo, só para você entender aqui, a gente tem a infração de dirigir sob influência de álcool, então ela já gera direto a suspensão do direito de dirigir. A infração de recusar, a usar o etilômetro, o bafômetro, também já gera suspensão do direito de dirigir. E a outra infração é a infração, por exemplo, de obstrução deliberadamente da via. Então a gente tem algumas infrações aí, gente, que são infrações gravíssimas, que se você cometeu uma infração dessa, ela por si só já gera suspensão do direito de dirigir. Fiquem atentos. Além dessas infrações que já são previstas, a gente tem a situação do condutor atingir um valor máximo de pontuação. Para o condutor EAR, que exerce atividade remunerada, o limite é 40 pontos, sendo que quando ele atingir 30 pontos, ele já pode fazer um cursinho ali para poder retirar esses pontos. Agora, para o condutor que não exerce atividade remunerada, a gente tem 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima, temos 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e temos o limite aí de 20 pontos para 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, nessas 2 situações aí a gente tem também a suspensão do direito de dirigir. A gente tem uma situação também prevista na legislação que gera diretamente a suspensão do direito de dirigir,
que é situações relacionadas com o exame toxicológico. Então, se você exerce atividade remunerada, seu exame toxicológico ele tem que estar ali dentro da legislação. Por quê? Se você tiver com seu exame toxicológico vencido, ou se o seu exame toxicológico der positivo, você tem ali também a previsão na legislação para gerar direto a suspensão do direito de dirigir. E quando acontece a cassação? A cassação, ela tem algumas situações ali também que ela pode acontecer. Se você for flagrado dirigindo com a habilitação suspensa, vai gerar um processo de cassação. E aí você vai ter que fazer o processo de habilitação todo de novo. Tem também situação de reincidência, que pode gerar a cassação e por decisão judicial. Esses pontos, gente, a gente considera eles num período de 12 meses, de 1 ano. Então é no período de 1 ano que não pode atingir essa pontuação máxima. Se atingir, a gente vai ter aí o processo de suspensão, sendo 20 pontos, se tiver mais 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e 40 pontos se não tiver infração gravíssima. Isso para quem não exerce atividade remunerada. Para quem exerce atividade remunerada, independente do tipo de infração, o limite ali para iniciar o processo de suspensão são 40 pontos. A suspensão, gente, pela pontuação, ela é de 6 meses a 12 meses de suspensão. O condutor vai ter que fazer um curso, fazer uma provinha de reciclagem, cumprir o prazo da suspensão para depois poder conduzir o veículo novamente. Por infração, que são aquelas situações ali da infração gravíssima que já é prevista na legislação, que já gera direto a suspensão, a gente tem um tempo ali de suspensão de 2 a 8 meses, sendo que 3 infrações gravíssimas já geram 12 meses de suspensão direto, que é dirigir sob influência de álcool, recusar a fazer o teste do bafômetro e obstrução deliberadamente da via. Porque a gente tem outras infrações que geram suspensão. Só que o prazo dessas outras infrações é de 2 a 8 meses. Essas 3 já geram diretamente 12 meses de suspensão. Espero ter contribuído um pouco para a compreensão desse assunto. A nossa abordagem aqui foi uma abordagem bem geral, sem aprofundar, já que o assunto é um pouco complexo. Então a nossa intenção aqui foi mesmo informacional. Forte abraço a todos, valeu!